colocou. Agora eu não consegui achar lá do livro, não. Na página do livro tem, é só você clicar que ele já te direciona para a página do YouTube. Os links do livro. Eu não vi, não. Na página 166 e na página 167. Eu só Tem 3 assisti vídeos. um lá, Ah. que você colocou, aula 10. Então, vamos lá, né? Unidade 4, já estamos acabando o período, né? Não deixem acumular matéria do AVA. Vocês estão fazendo desafio nota máxima, gente? Todo mundo está fazendo desafio nota máxima semanalmente? Pra falar a verdade, eu não. Pois é. Eu Se não nunca fizer... Como? Eu nunca entendi aquele negócio de desafio nota máxima, só fiz uma vez, mas de resto. Nunca Eu fez? eu tentei fazer, eu não consegui, eu não entendi nada. Eu fiz uma vez. Só que depois eu não consegui fazer mais, não. Não entendi Não nada lá conseguiu mais. porque achou difícil? Não é que é difícil, é porque tem, tipo assim, muito tópico, a gente não sabe o que fazer. Quando entra nenhum, fala que tem que encerrar outro para fazer esse, aí eu não consigo achar onde começar, na Então, você tem verdade. que mandar mensagem para a Laís, porque vocês vão reprovar de todas as disciplinas. Porque o desafio nota máxima contabiliza nota de transversal, que vocês precisam para passar. Não adianta ter ponto só de prova se não tiver transversal. Mas Vocês têm aí que eu fazer... já acumulei, por exemplo, no ED, em algumas que eu fiz, Mas já também acumulei. tem que fazer desafio. Só o ED não passa, não. Não, Precisa de mas eu fazer fiz, desafio. tô falando que eu fiz 2 semanas, só que nas outras semanas eu não acertei fazer. Tipo assim, abre uma coisa que eu não entendo para fazer. Então, E aí aí não você tem abre. que dar print na tela da sua dúvida e mandar para aquele número de Laís para ela te explicar. Ah, mas eu não sabia que Não era pode obrigatório fazer, não. É obrigatório o desafio nota máxima. Toda semana abre um desafio. E vale como ponto de transversal para todas as matérias. Se não fizer, reprova de todas as matérias. Não sabia, não. Tem que fazer. Tem que fazer. Se não conseguir fazer, dá print na tela da sua dúvida e manda para ela. Mas não pode deixar de fazer. Então, vamos começar a aula. Unidade 4, seção 1, processamento de açúcares e xaropes. A gente vai ver a aula hoje sobre como é feita, né, o açúcar através da cana-de-açúcar. Eu pedi para vocês assistirem aos vídeos, porque tem muito nome difícil, né, uns nomes estranhos que a gente nunca não ouve no nosso dia a dia, talvez vocês nunca tenham ouvido. Então, eu achei que seria melhor assistirem aos vídeos antes da nossa aula, para vocês não ficarem muito perdidos na hora que eu estiver falando aquelas nomenclaturas lá, tá? Espero que tenham assistido, se não, depois vocês assistam. Outra coisa. Aquela atividade, todo mundo viu, gente, as atividades que eu passei para fazer a barra de cereal, vocês viram? A gente viu, professora, mas como é que esse trabalho está meio complicado? Porque praticamente é só uma pessoa que vai fazer. Não tem como ser em grupo. E a questão dos materiais. Não, o que acontece? Uma pessoa vai fazer experimento 1, a outra pessoa vai fazer experimento 2 na sua casa. Vai te Sim. Aí só que a senhora mandou outra. A outra é dessa aula de hoje aqui, que é sobre açúcar, que é a barra de cereal, que é mel, aveia, açúcar, passas, margarina, eu acho. Aí, se não tiver como, se ninguém morar perto da casa de ninguém, se não tiver como fazer pelo menos em dupla, faz a metade da receita. Uma pessoa só, então. Entendeu? Não precisa fazer a receita inteira, pode colocar tudo pela metade, porque ali já é vai dar pouquinho aquela receita. Pode colocar metade, então, dos ingredientes, que aí vai dar pouquinho só. Porque a intenção é fazer, ver que dá certo e calcular as calorias, calcular os macronutrientes e comparar com uma barra de cereal industrializada. Entendeu? Comparar tanto a questão nutricional, a industrializada tem os conservantes, sódio, e a feita, né, artesanalmente não tem, e a parte financeira, que é muito mais barata do que comprar uma industrializada. Então, na verdade, é para comparar isso, uma industrializada com essa feita artesanalmente.
Aí, se quiser Então, fazer só a gente método tem que comprar os derreter, pode. materiais de fazer isso? Em casa? A gente vai ter que comprar os materiais de fazer em casa? Bom, eu acredito que todo mundo tenha tudo aquilo em casa. Talvez não tenha passas. Do resto, eu acho que todo mundo tem. Aveia, açúcar. Gente, uma caixa de aveia é R$ 2. Açúcar, todo mundo tem. Açúcar, uma, duas Não, mas colheres a de gente tem mel. que esperar voltar às aulas presenciais para fazer as aulas no laboratório. Mas aí, e se não voltar? Eu não quero esperar, entendeu? Para vocês não ficarem sem. E Mas vai ser como é... praticamente individual, né? Porque é em grupo. Como? Vai ser praticamente individual, então. Não, aquela a primeira do escurecimento, não. Porque cada um vai fazer um experimento. 5 pessoas, cada um faz um. E junta para fazer o relatório. Junta virtualmente, né? Cada um vai ter feito, vai ter filmado, vai ter tirado foto. Hã? Oi? Ô, professora, eu Ah, acho assim, a questão de aula à distância já é péssima, eu acho. E aí, em questão de aula prática, também fazer à distância, eu acho assim que às vezes a gente até faz, pode fazer, mas aprender de fato é complicado falar que a gente vai aprender, entendeu? Ainda mais gente, quando é prática, assim. mas aquela prática ali não tem segredo nenhum. Você faz isso todo dia. Você corta uma maçã todo dia na sua casa. Mas Você você corta uma falou em banana relação a todo dia na sua cálculos, casa. que vai ter que ser feito também, Não, cálculos. mas o cálculo jamais ele seria feito na aula prática. Isso aí é do relatório. Você vai pegar a sua tabela nutricional, sua tabela de composição de alimentos, e olhar quanto que tem de caloria em 100 gramas, em uma colher, em 200 gramas, em 1 quilo de aveia. Quanto que tem no açúcar e fazer o cálculo, gente. Isso aí não seria feito no laboratório de forma alguma. Isso aí é para o relatório. Por isso que é em grupo. Entendeu? A única coisa que eu estou adiantando a vida de vocês é para não ficar sem ver ali na prática como que acontece o esclarecimento, mas é coisa que todo mundo que come fruta, que come verdura, sabe que acontece. É só para vocês verem na prática como que a gente faz para evitar o esclarecimento. Só isso. E é uma prática muito simples. Coisa de 2 minutos está pronta. É descascar e cortar e esperar o tempo lá para ver o que vai acontecer. Então, assim, não tem risco de nada, nem de pegar fogo, nem de cortar, nem de nada, porque é uma coisa básica, uma coisa super barata, todo mundo tem na geladeira aí uma batata, né? Tem na geladeira aí uma maçã, e por isso que eu coloquei para vocês fazerem. Agora, se vocês não querem fazer, eu posso passar uma outra atividade para vocês e fica esperando o dia que voltar, se voltar às aulas, que eu acho que vai ser muito pior para vocês, porque é uma prática muito fácil de fazer, não tem segredo nenhum. Ô, professora, Sim. a minha dúvida é só uma coisa. Isso é só atividade, né? Não é, no caso, aula prática. Tipo, A considerando atividade aula prática. parcial é atividade parcial. Vai valer 500 pontos. E se tivesse Ah, tendo aula entendi. A prática no nossa aula prática laboratório, vai ser, você vai repor depois, né? se a gente tiver aula, né? Vocês estão achando que vai ter? Eu tô achando que não vai ter, não. Vocês viram que tem Mas 5 é casos agora porque, aqui, né? caso eu conversei com o diretor hoje, e ele Ah, falou assim que o MEC falou, né, que por causa da pandemia vai ter que repor as aulas práticas depois. Então, não sei o que vai acontecer, mas nas nossas aulas práticas vai ter que ter de algum jeito, né? Não sei como. não, gente, vocês não estão entendendo o que eu tô falando? Vai ter que ter Eu de um jeito, entendi, de alguma professora, que é uma forma. atividade. O jeito que eu achei de ter essa aula prática foi passando assim para vocês, que eu achei que é muito fácil de fazer, ia dividir e não ia ficar pesado, que cada um vai fazer um experimento, financeiramente não vai dar nem R$ 1, e não vai ser difícil de fazer, porque cada um vai fazer uma parte, depois só vai mandar a foto para o outro, mandar a filmagem para o outro e fazer o relatório em conjunto, que é o que vocês fariam de qualquer forma se fosse no laboratório. Depois da aula que vocês fariam o relatório de qualquer jeito. E provavelmente faz conversando pelo WhatsApp. Dificilmente junta para fazer um relatório. Aí é só para acelerar, para vocês entenderem a matéria. Caso tenha prova, fica mais fácil de visualizar e de estudar a parte teórica, lembrando da prática que você fez.
porque a gente não sabe de nada, não sabe quanto que vai ter aula prática, não sabe como que vai ser essa prova, quanto que vai ser essa prova. Então, como o período já está acabando, a gente já está na unidade 4, eu só quis ajudá-los de uma forma para que vocês mentalizem mesmo, né, para gravar mesmo a matéria, para quando tiver a prova. Só isso. E eu acredito que a maioria dos professores vão fazer isso também. Inclusive, tem professor de outras disciplinas, tipo odonto, que está até gravando a aula prática sozinho e postando essa aula prática para o aluno ver como é que é. Então, pelo menos a nossa, como eu vi que era uma coisa só baratinha, coisa fácil de fazer, eu achei interessante vocês colocarem a mão na massa e fazer, entendeu? Eu acho que fica muito mais real do que eu gravar e postar para vocês. Sendo que é uma coisa tão fácil de fazer, não tem segredo nenhum. Entendeu? Eu só estou querendo ajudar vocês. Porque eu não quero ficar esperando o dia que vai voltar, esperando o que vai acontecer. Se a gente pode acelerar o processo de uma forma fácil, didática, que todo mundo consegue fazer, eu não vejo problema algum. Agora, se vocês não quiserem fazer, vocês têm que me falar. Que eu vou ter que ver com Laís qual que é a melhor alternativa, então. Mas eu, sinceramente, acho que Laís vai concordar comigo, que é uma coisa muito básica e que é para o aprendizado de vocês. Ô, professora, então, essa primeira atividade que você passou, eu achei ela fácil também, a das frutas. A segunda, que tem o rótulo, que tem que fazer a barra de cereal, eu achei ela um pouquinho mais complexa. No caso, essa aí seria feita também em aula prática, né? Não, o rótulo vai ser em casa quando você sentar para fazer o relatório. A aula prática Não. seria só misturar o açúcar, o mel, a aveia e então, o processamento seria... Então, esse seria a aula prática. A aula prática é dessa aula de hoje. Que é só misturar os negócios na panela e depois abrir e cortar. E aí vocês vão fazer isso em casa e o cálculo seria feito em casa de qualquer jeito, na hora de fazer o relatório. Então, por Entendi. isso que eu não estou achando assim, não estou entendendo porque vocês estão achando tão difícil que vocês não vão ficar prejudicados em nada. Que eu só estou tentando acelerar. Mesmo porque quando voltar às aulas, todo mundo tendo aula prática, que dia que vai ter vaga na cozinha? Tem que pensar nisso também, entendeu? Vai estar tudo acumulado. Então, o que a gente puder adiantar é melhor para a gente. Ô, professora, beleza, eu entendi seu ponto de vista, mas a gente fica meio assim, sabe por quê? Porque a pandemia aconteceu sem ninguém esperar, e a gente, tipo assim, também não esperava que isso fosse acontecer, e a gente tinha esperança de ter essas aulas contigo no laboratório, porque é completamente diferente, o aprendizado é diferente. Então, é por isso esse choque de estar te perguntando, argumentando, porque não é a mesma coisa. Então, por isso que a gente está aqui perguntando, está conversando, entendeu? A internet caiu. Eu estou falando assim, que a questão... Eu falei assim, que a questão é que, tipo assim, a pandemia, ninguém esperava que fosse acontecer, nem a faculdade, nem os alunos. A gente está aqui conversando porque, tipo assim, a gente esperava ter aula com a senhora no laboratório. Porque a gente imaginava lá ver você fazendo, você ensinando lá, porque o aprendizado, querendo ou não, é completamente diferente. Em casa vai aparecer uns bugs na mente. Mas se é o método que está aparecendo para a gente, beleza. O que eu só acho complicado é que quando a gente vai conversar com, tipo, umas pessoas da faculdade e falar assim, por que vocês não entendem a gente? Eles nunca entendem, sempre querem empurrar uma solução e fazer que a gente engula e pronto, acabou. Não, eu entendo o ponto de vista de vocês, mas é assim, se a gente voltar, a gente vai ter outras aulas práticas no laboratório, não vai ficar sem, se voltar. Mas eu, sinceramente, estou achando que não vai voltar, gente. Ontem eu trabalhei lá em Mucuri, na Barreira, já aumentou para 5 casos em Mucuri confirmados e tem mais de 80 casos em investigação. Mucuri que estava sem nenhum caso até segunda-feira. Então, assim, eu estou achando que não volta não, sinceramente. Porque mesmo se voltar, essas cidades pequenas ao redor que não tem hospital, igual Mucuri não tem hospital. Nova Viçosa não tem hospital. Itaém não tem hospital. Essas cidades da região, provavelmente não vai poder circular ônibus de aluno. Então, por isso também que eu estou achando que não deve voltar, entendeu? Então, para vocês não ficarem mais prejudicados,
é a forma que eu achei de ajudar. Mas, igual eu falei, se vocês acharem que não deve, que vai ficar prejudicado, que não quer, vocês têm que me falar para eu ver como é isso que a gente pode fazer. Mas eu, sinceramente, acho que é uma aula muito fácil e que não vai influenciar nada eu estar junto ou não. Porque é só fazer o que está escrito lá e analisar. Só isso. E tirar foto e filmar. Não tem segredo. E aí, depois, se voltar, se tiver como ter aula prática, a gente pode até refazer, porque é muito rápido, é muito fácil. Essa mesmo do escurecimento, ela pode ser feita em paralelo com uma outra aula. Entendeu? Aí eu só estou querendo adiantar a vida de vocês, mas aí vocês entram no consenso aí, se vocês acharem que não dá, que não tem como e tal, aí a gente tem que levar para lá isso, para ver o que a gente pode fazer. Se vocês, por exemplo, o que a gente pode fazer é, vocês fazem o relatório, eu analiso o relatório, vejo com vocês o que vocês acharam, e se vocês acharem que vocês não entenderam nada, que foi muito difícil, depois a gente pode repor essa aula no laboratório. Mas eu tenho certeza que vai dar para entender perfeitamente, porque é muito fácil. Pode ser assim? Hein, gente? Ô, cara, deixa eu te falar. Eu tô olhando aqui no AVA e você me deu como ausente na atividade do fluxograma do abate do frango. Só que eu tinha te mandado no privado, no WhatsApp, porque eu não sabia que era para mandar no grupo. E eu fui ver aqui, tá como ausente. Mas aí você me mandou no privado, que dia, colocou seu nome? Tem como eu saber que você me Foi mandou? no mesmo dia. Foi no Qual é o mesmo problema? dia. Vocês têm que entender que eu tenho 6 turmas. Quantos alunos eu tenho? Sim, todo mundo mas como eu não sabia, como eu não sabia que era para mandar no grupo, eu mandei no privado. Eu fiz. Mas aí você não está no grupo? Você não viu todo mundo mandando no grupo? Porque eu já tinha mandado, eu já tinha feito. Eu fui e mandei no privado. Então depois você me envia aí de novo, porque provavelmente deve estar sem seu nome. E aí foi por isso que eu não vi. Porque eu já fui corrigindo direto no grupo. Depois você me reenvia, então. Então, gente, pode ser assim, vocês tentam fazer, me enviam o relatório, eu analiso, vocês me falam se deu para entender a aula ou não. Aí não deu para entender nada, ninguém sabe nada, a gente vai repor essa aula depois, quando voltar às aulas, ou não, vocês não querem nem tentar e já quer levar para a Laís? Pode ser, professora, então. Professora, mas, por exemplo, caso a gente deixe de pôr um ingrediente que talvez não seja tão importante, vai ter problema? Porque, tipo, esse flocos crocantes, eu nunca nem ouvi falar. Na verdade, não sei nem quanto custa ou se eu vou achar. Então, eu não sei se eu vou conseguir. Vai ser aquele de sorveteria que você coloca no final do sorvete. É umas bolinhas. Você acha que qualquer supermercado na parte que tem, geralmente naquela parte que tem aveia, que tem leite em pó, aquela parte de leite em pó ali, geralmente está ali. Tá bom. É baratinho, usa para fazer doce, para fazer bombom, e geralmente tem em sorveteria, no quilo. Tá bom, então. Quando você serve assim o sorvete, você coloca aquelas coisinhas coloridas, coloca castanha, geralmente tem também. Ok. Não é difícil de achar, não. E se não achar no supermercado, acha nessas lojas de tipo Nativa, a granel. Que você pesa. Não é difícil, não. Ok? Vamos para a aula, então? Ok. Então, tá bom. Processamento de açúcar, do açúcar e xaropes. Vamos começar pelos exercícios, que aí vocês já vão familiarizando com os nomes, para quem não assistiu aos vídeos. E depois a gente vai para a aula, tá bom? Gente calado, depois fica reclamando. Número 1. Na etapa da extração e produção do açúcar, ocorre a cristalização da sacarose contida no xarope proveniente da
seção de evaporação. O produto do cozimento é uma mistura de cristais de sacarose envolvidos por mel ou licor-mãe. O produto obtido é enviado a um cristalizador, onde se coleta o crescimento dos cristais por deposição e resíduo com a supersaturação. Como se chama a solução viscosa constituída de licor-mãe e cristais? Letra A, massa cozida. Letra B, massa crua. Letra C, massa cristalizada. Letra D, massa evaporada. Ou letra E, massa condensada? E aí? Letra A, massa cozida. Massa cozida? Todo mundo concorda? Hein, gente? Bora participar da aula. Tem 20 pessoas. Todo mundo mudinho. Ninguém fala nada. Quero ver a voz de todo mundo hoje. Daqui a pouco eu vou fazer uma arguição oral aí, não por nome. A resposta, Hã? a resposta já está no enunciado. Pois é. Para quem leu a matéria, para quem assistiu os vídeos, né? Letra A. Na etapa de cristalização, para a produção de açúcar, ocorre a cristalização da sacarose, contida no xarope proveniente da seção de evaporação. A solução viscosa, constituída de licor-mãe e cristais, é denominada massa cozida. Ok? Número 2. O caldo é coado para remover as impurezas grossas e tratado por cal para coagular parte da matéria coloidal, flocular certas impurezas e modificar o pH. Nessa etapa, ocorre a purificação e limpeza do caldo através da adição de polímeros para acelerar a velocidade de decantação. Adiciona-se um pouco de ácido fosfórico, pois os caldos que não contêm um pouco de fosfato não são bem clarificados. Quando se adiciona ácido, usa-se excesso de cal. A mistura é aquecida com vapor de água e alta pressão e decantada em grandes tanques ou em decantadores ou espessadores contínuos. Assinale a alternativa que cita um método de clarificação. Letra A, oxidação. Letra B, metilação. Letra C, sulfitação. Letra D, nitrificação. Ou letra E, óxido de manganês. E aí? Sulfitação. Sulfitação, todo mundo concorda? Sim. Letra C. Um dos principais métodos utilizados no processo de clarificação do caldo de cana é a sulfitação, que utiliza anidro sulfuroso para redução do pH. Promove a diminuição da viscosidade do caldo, a formação de complexos com açúcares redutores, preservação do caldo contra alguns micro-organismos, prevenção do amarelamento do açúcar cristal branco, pois inibe as reações que causam alteração de cor e facilita as operações de evaporação e cozimento. Por isso que eu pedi para vocês assistirem aos vídeos, porque são muitos nomes que vocês não estão habituados. E tem todo um processamento ali, né? Uma ordem. Corta a cana, leva a cana para o local, higieniza, vai moer, tal. Então, acho que quando a gente visualiza ali a produção, vê o vídeo, fica mais fácil associar depois quando você começa a ver esses nomes. Sulfitação, né? Cristal branco, cozimento, massa. Por isso que eu pedi para vocês assistirem o vídeo antes. Então, vamos lá, número 3. As caldas purificadas são concentradas
até um certo grau de supersaturação e então recebem uma quantidade determinada de açúcar fino. Estes cristais crescem até uma dimensão conveniente ao mercado. Os xaropes mais puros são reservados para o açúcar líquido incolor, os seguintes para o açúcar em tabletes e granulado grosso. O restante é direcionado para os fabricantes de conservas e de bebidas, para os doceiros e confeiteiros. Os cristais de açúcar secos passam por uma série de peneiras, nas quais são classificados de acordo com o tamanho. O açúcar é, então, colocado em sacos ou caixas mediante diversos equipamentos automáticos de embalar e pesar e ser distribuído ao mercado. Como se chama esse açúcar aí descrito no enunciado? Açúcar granulado fino, açúcar granulado grosso, açúcar em tablete, açúcar líquido ou açúcar amorfo? Hein, gente? É açúcar amorfo. Amorfo? Isso. Não é o granulado fino, não? Eu acho que não. Hein, gente? Cadê a galera aí? Cadê esses... Eu pessoas aí? 20 pessoas? Hã? Eu também. Ixi, tá ruim essa internet. Todo mundo acha que é amorfo, então? Amorfo é obtido após a supersaturação e então servirá de base para a produção do açúcar fino, pois ele representa o açúcar cristal que foi peneirado, originando um produto mais fino, dependendo da situação. Ele tem diversas diferentes granulometrias e, assim, são utilizados em diferentes preparações. É um açúcar amorfo. Ok? Vamos lá, então. Começar a teoria. No Brasil, o açúcar é obtido principalmente da cana-de-açúcar. Vocês sabem de onde a gente pode conseguir açúcar além da cana, gente? Como assim? A única fruta que é possível a gente conseguir açúcar é a cana-de-açúcar? Não. Acho que São as outras opções. Hein, gente? Quais são as outras opções de açúcar que a gente tem? Eu não sei exatamente, mas tipo a frutose. Então, não sei se dá para tirar grande quantidade, mas é o açúcar da fruta. Então, mas a cana-de-açúcar é uma fruta. Cana é fruta. Sim. Quero saber quais são os alimentos que é possível originar qualquer fruta. Hein, gente? Qualquer fruta é possível? E aí? E Qualquer fruta? toda fruta tem frutose? Mas vocês acham que é viável?
Bom, eu acho que não são todas, não. Pois é, assim, o mais utilizado no mundo é cana-de-açúcar, beterraba. Muitos países retiram o açúcar do beterraba. E tem hoje no mercado aí açúcar de coco, né? Que muitas pessoas utilizam, que o índice glicêmico é bem mais baixo, né? O poder de A12 mais baixo. Então, é substituída aí algumas receitas. Mas, assim, a mais usual mesmo é o mel da abelha, que é origem animal, ou o açúcar da cana-de-açúcar, que é origem vegetal. Ok? Então, vamos lá. No Brasil, o açúcar é obtido principalmente da cana-de-açúcar. Este deve possuir um alto teor de sacarose, por isso é importante determinar o ponto de maturação da cana antes do corte e da colheita, que geralmente é feita com o auxílio de um refratômetro de campo, que mede rapidamente o teor de sacarose. A cana-de-açúcar deve estar fresca, limpa e madura para ser processada entre 24 e 36 horas a partir da sua colheita, para evitar a deterioração do caldo e escurecimento do produto final, além da perda de rendimento. Por outro lado, a cana deve apresentar colmos moles e baixo teor de fibras. A cana não deve ser colhida verde, passada ou queimada, pois isso origina um produto final de baixa qualidade. Vocês já viram colocando fogo na cana, gente? Alguém já viu? Nunca vi, não. Não. Eu Vocês já. nunca viram nem na televisão o povo cortando cana no meio da fumaça? Nunca viu? Aquela novela que tinha lá da Patrícia Pilar, que ela cortava cana? Não. Então, antigamente não tinha máquina. Hoje em dia é tudo automatizado. Praticamente não existe mais cortador de cana. A máquina vai lá e já corta, já pega e já coloca no caminhão para levar. Pois aqui, Só que antigamente... onde eu moro, é o que mais tem. O quê? Cortador de cana? Aham. E bota fogo? Sim, muito. As casas enchem de cinza. E bota fogo por quê? Sabe por quê? Hein? Sabe por que bota fogo? Não. Geralmente coloca fogo para espantar principalmente cobra. Porque tem muita cobra. Então, se a pessoa está ali no meio, só de bota, cortando a cana, né? Tem muita picada de cobra. Então, uma das formas de espantar, não só cobra, como qualquer animal peçonhento, eles colocam fogo. Só que aí o fogo, ele pode estragar, né? Porque ele vai começar a pegar fogo na parte de baixo ali, próximo do chão, e vai acabar perdendo um pedaço considerável da cana. Então, não se deve colocar fogo. Aí, com a automatização, com esses caminhões que já cortam, né? Igual os eucaliptos, que já corta e já coloca no caminhão, é mais lucro, porque você perde menos da cana, você não precisa colocar fogo. Então, a composição química da cana-de-açúcar varia em função das condições climáticas, da variedade da cana, da natureza e as condições do solo, com a classe de fertilizantes e adubos corretos, com a idade e estado de maturação, uma série de outros fatores. Por esta razão, as usinas realizam um rígido controle de qualidade da cana recebida para o processamento, né? Porque qualquer alimento, gente, vai influenciar muito o valor nutricional dele, o solo, né? Se o solo estiver rico em minerais, né, adubado, provavelmente vai originar frutas, verduras, cereais com maior valor nutricional. Já aquele solo pobre, cansado, que não recebe, né, um fertilizante da maneira correta, para aquele tipo de plantação, não passou pelo descanso, que você tem que deixar aquele terreno descansar uma colheita, né? Tudo isso vai influenciar. Por isso que muitas vezes a gente compra frutas, verduras fora de época e a gente não sente sabor de nada, né? Você come ali esperando aquele sabor normal daquele alimento e não sente gosto de nada. Geralmente é por isso.
é o solo ruim, um solo mal cuidado, né? É um solo não fertilizado da maneira correta, que afeta tanto no valor nutricional quanto no sabor, na cor, no tamanho, tudo vai influenciar. Então, o solo é muito importante. Rotação cultural também, né? Pode ajudar Isso. nessa questão do solo? Também. E não usar muito agrotóxico, né? Principalmente não usar. Porque quanto mais minhoquinhas você tem ali naquela terra, mais adubada ela está, né? Mais aerada ela está, mais rica ela está. E quando usa muito agrotóxico, não tem nada. Está morto ali aquela terra, mata tudo. Então, vamos lá. Os principais componentes analisados na usina são o quê? O BRICS, que mede a quantidade de sólidos solúveis e está diretamente associado ao teor de sacarose, ao POL, teor de sacarose da cana, medido por polarímetro ou sacarímetro. Pureza é a relação entre o teor de sacarose e o teor de sólidos solúveis. Açúcares redutores, conteúdo de açúcares simples com glicose e frutose. Fibra, conteúdo de celulose, lignina, pentosanosas e gomas, interfere negativamente no processo. Cana tem muita fibra, né, gente? Quem tem o hábito de comer e chupar cana, sabe que tem muito mais fibra do que caldo. Então, na hora que está moendo ali a cana, resulta muita fibra, né? E isso interfere negativamente no processo. Cinzas. Os fatores negativos para a produção de açúcar, pois alteram a eficiência das etapas de clarificação, evaporação e cristalização. Quanto maior o teor de cinzas, maior será a quantidade de melaço no açúcar final. Por outro lado, cátions como Ca2+, Mg2+, e Si4+, podem aumentar as incrustações nos equipamentos. Gomas aumentam a viscosidade do xarope. Canas verdes possuem um maior teor de gomas. O teor de gomas também pode aumentar após a colheita da cana, decorrente do desenvolvimento de bactérias durante o período de estocagem. Alto teor de gomas pode dificultar a formação dos cristais de açúcar, aumentar as perdas de açúcar nos méis, entupir tubulações, trocadores de calor e outros equipamentos. Então, mais um motivo da questão de escolher a cana no tempo certo, na maturação certa, e não 36 horas após a colheita para processar. Porque, né, após colheita, vai desenvolver aérea e vai prejudicar também. Em geral, uma cana-de-açúcar em bom estado de maturação possui aproximadamente 71% de água, 17% de BRICS, 14,4% de sacarose, 88,9% de pureza, 9,56% de fibras, 0,35% de corantes e graxas e 0,48% de cinzas. Então, assim, ela tem muita fibra, mas ela também tem muita água, né? Tanto que a gente toma o quê? Caldo de cana. Aqui está um fluxograma de um processo de açúcar refinado, né? Na fábrica de açúcar, o que acontece? Chega a cana-de-açúcar, né, na recepção, ela vai ser preparada, vai ocorrer a extração desse caldo. Esse caldo vai receber a sulfitação, depois a caleagem, depois vai ser aquecido, vai esperar a decantação, para depois peneirar e filtrar. Aí sim vai ocorrer a evaporação nos tanques, vai ter a formação do xarope, que vai ocorrer a flotação, depois a cristalização e centrifugação, secagem e ensaque. Isso aqui na fábrica de açúcar com açúcar normal, que vai gerar o quê? O açúcar cristal. Depois disso, na refinaria, ela vai ser dissolvida, né? Que vai virar aquela calda ou licor, vai passar pela flotação novamente, filtragem, descoloração por troca iônica, cristalização centrifugada, secagem, acondicionamento, e vai ser sacado para comercializar.
É por isso que o açúcar refinado é branquinho, né? Porque ele tem que passar por essa descoloração aqui de troquiônica, que, né, é conhecido como cal, coloca cal, aí teve uma época aí que ficou o terror, acho que não era a época de vocês, não. Só podia comprar açúcar escuro, porque o açúcar branquinho tinha cal, que podia matar a pessoa. Essas fake news da vida que sempre existiram, né? Mas, enfim, o cal é utilizado porque é um método de clareamento aqui, que é essa troquiônica. Que sempre o açúcar refinado vai ser aquele açúcar branquinho. Já o açúcar cristal, a gente encontra de várias tonalidades, né? Mas não quer dizer que aquele açúcar cristal de R$ 2 o quilo escuro seja o demerara. O demerara, geralmente, ele é maior, o cristal dele é maior e ele geralmente é mais caro. Enquanto o açúcar cristal está R$ 2, o demerara está 4, geralmente nessa faixa de preço. Já o mascavo é muito mais caro, o mascavo é uns 6, 7 reais. Então, para o processamento de extração e obtenção do açúcar, a cana é carregada em caminhões e transportada para as usinas. Não pode haver demora nesse transporte, lembram? 24 horas, no máximo 36. Pois, se ela não for processada dentro de 24 horas depois do corte, ocorrem perdas devido à inversão da sacarose em glicose e frutose. A cana é inicialmente lavada para remover a terra e os detritos, depois é picada e esmagada em moendas para retirar o caldo. Tipo o caldo de cana que a gente vê ali, né? Em pastelaria. Mas pense nisso em proporções muito maiores, né? Em tanques muito maiores, caminhões e caminhões de cana chegando. Mas é basicamente aquilo, né? Vai lavar, vai higienizar, vai retirar a sujidade e vai esmagar lá para retirar o caldo da cana. Depois que esse caldo é extraído, né? Pela passagem da cana esmagada através de uma série de moendas, que exerce uma forte pressão, para macerar a cana e auxiliar a extração, é possível adicionar água ou caldo diluído às moendas. Outro método de extração é a difusão, onde a separação é feita pelo deslocamento da cana desintegrada por um fluxo contracorrente de água. Com a utilização dos difusores, obtém-se eficácia de extração em ordem de 98%, contra os 96% conseguidos com a extração por moendas. A desvantagem do uso desses difusores, que origina 98%, é que o bagaço, né, com o bagaço para as caldas, exigindo uma limpeza maior. Então, o caldo ele vai ser coado para remover as impurezas grossas e tratado com cal para coagular parte da matéria coloidal, flocular certas impurezas e modificar o pH, né, a troca iônica. Então, assim, tem vantagem e desvantagem, mas muitas ainda utilizam essa questão aqui de difusores e acrescentação. Os principais métodos utilizados no processo de clarificação do caldo de cana são a caleação ou calagem, que consiste no uso da cal virgem para reagir como sulfito e com o ácido fosfórico, formando sulfito e fosfato de cálcio, que são insolúveis em pH neutro. Após a adição do leite de coco, a mistura é aquecida com vapor d'água a alta pressão e as impurezas contidas no caldo formam uma borra que é separada através de decantadores que fazem a separação por diferenças de densidade, né? O mais leve e o mais pesado. A sulfitação utiliza o anidro sulfuroso para a remoção do pH, promove a diminuição da viscosidade do caldo, a formação de complexos com açúcares redutores, preservação do caldo contra alguns micro-organismos, prevenção do amarelamento do açúcar cristal branco, pois inibe as reações que causam alteração de cor e facilita as operações de evaporação e cozimento. Por isso que determinadas marcas de açúcar têm coloração diferente. Pode ter sido aí, utilizou menos cal, né? E com isso não preveniu o amarelamento do açúcar cristal. Aí por isso que a gente vê várias marcas no supermercado, cada marca tem uma coloração diferente. Pode ser por conta nesse processo aqui. A fosfatação, que usa o ácido fosfórico para remoção de materiais corantes e para
Na carbonatação, a adição de anidro carbônico, CO2, a precipitação de carbonato de cálcio, que englobará as matérias-primas, corantes e as gomas, e o uso de óxido de magnésio, que, sob efeito de temperatura, provoca a formação de precipitados que promovem a remoção das impurezas sem afetar o teor da sacarose. Se esse caldo for tratado de forma deficiente, ocorrerá problemas de incrustação na etapa de evaporação e formação de cristais de sacarose impuros. A definição do processo de purificação depende basicamente do tipo de açúcar a ser fabricado. O caldo decantado, clarificado, com elevado teor de cal, com cerca de 85% de água, é enviado aos evaporadores para a retirada da maior parte da água. O caldo, então, vai ser evaporado até aproximadamente 40% de água. Em evaporadores de triplo ou quádruplo efeito, torna-se um xarope grosso e amarelado. Após a evaporação, a massa de xarope de açúcar é cozida e cristalizada. O xarope resultante é lançado no primeiro estágio de um evaporador a vácuo de 3 efeitos para o cozimento, onde atinge um determinado grau de supersaturação, tomando uma consistência de mel. Adiciona-se núcleos de açúcar cristal e, pela adição de xarope grosso e evaporação, os cristais crescem até o tamanho desejado e aumentam o volume da massa cozida. Nesse ponto ótimo, o cozedor está quase cheio de cristais de açúcar, com cerca de 10% de água. A mistura de xaropes e cristais, uma solução viscosa chamada de massa cozida, é lançada num cristalizador, que é um tanque horizontal com agitação, dispondo de serpentinas de arrefecimento, de aquecimento. Nesse cristalizador, há uma deposição adicional de sacarose sobre os cristais já formados, e aí a cristalização está completa. Muito nome, né, gente? Vocês acharam fácil? Difícil, viu? Difícil. Ô, professora, eu tenho uma Então, a pergunta. massa cozida é centrifugada. Por exemplo, meu pai mesmo, ele trabalha aqui na usina Santa Maria. Meu pai trabalha na usina Santa Maria, só que eu nunca tive a curiosidade de perguntar isso. Por quê? E por que fede tanto? Até quem mora ali por perto ou quem... É verdade, fede mesmo, viu? Sai, o pessoal fala vinhática, sai o caldo. Esse caldo final que não é aproveitado, eles fazem dutos no meio da plantação que irriga a cana com esse caldo Eu da vi no cana, vídeo mesmo. que é rico. Aí ele vira um adubo. E aquele cheiro muito forte é isso. Esse líquido que sobra, que é rico, que é utilizado como fertilizante das novas canas. Aí, ao longo, se você andar de carro ali na usina Santa Maria, você entra ali na pista e vai de carro até chegar lá na sede, você vai ver, tipo, não é rio, é uns canos, uns dutos, esqueci a palavra que fala. É tipo uns dutos mesmo, aberto assim, faz uma valinha de mais ou menos uns 50 centímetros e nessa vala passa esse líquido. E aí, determinada hora do dia, eles ligam a mangueirinha para jogar esse líquido na plantação inteira. Aí, toda a plantação vai ter vários dutos desse com o líquido. E isso é aprovado pelo Ministério da Agricultura, que é uma forma de não poluir também, né? Que se fosse descartado no meio ambiente, esse líquido seria prejudicial para as nascentes, por exemplo. Então, é uma forma também de não poluir o meio ambiente. Você aproveita, reaproveita, né? Fertiliza, polui. Aí, aquele cheiro forte é isso. Tanto para o lado de Medeiros Neto, quanto para o lado de Nanuque, que também tem, né? A DASA. É muito forte. Ô, professora, uma pergunta. Essas empresas, essas indústrias, tipo a Santa Maria, é Santa Maria?
Maria, tem que contratar nutricionista? tem, porque lá tem um refeitório. Aí, nutricionista, na verdade, é para o AN, para a cozinha, para fazer o cardápio, para cuidar da cozinha, porque tem um refeitório lá. E, às vezes, junto com o técnico de enfermagem do trabalho, o enfermeiro normal também que tem, faz as ações de saúde, palestras, né? Ferir pressão, aí separa lá os hipertensos, aí dá palestra de hipertensão, dá palestra de diabetes, explica por que a comida lá que eles reclamam que é insossa, por exemplo. É porque não tem caldo guinó, é porque não tem sazon, é só alho, cebola, que tempero saudável é isso. Que a comida não deve ser salgada. E vai dando orientações, igual toda empresa tem. Então, tem nutricionista sim. Eu não sei quem é hoje a nutricionista de lá, mas sempre teve. Para essa parte de cozinha, que acaba também fazendo um pouco da parte de educação nutricional. Ok? Sim. Lá tem mesmo, porque meu pai costuma falar que tem nutricionista que faz o cardápio. Lá tem mesmo. Pois é, tem. Muito tempo atrás era uma amiga minha, anos atrás. Hoje eu não sei quem tá lá. Mas assim, ela dormia lá. Ela vinha para Teixeira só final de semana. Ela ficava lá de segunda a sexta. Tem tipo um alojamento lá para os funcionários. Porque, né, de manhã já tinha que ter café da manhã. Então, era assim, trabalhava muito, eu lembro. Aí, quando ela saiu de lá, ela veio trabalhar no regional. Aí, depois que ela saiu de lá, eu não sei quem que ficou no lugar dela, não conheço. Mas tem. Então, vamos lá. A massa cozida é centrifugada para remover o xarope. O objetivo da centrifugação consiste basicamente na separação do melaço, xarope, que envolve os cristais de açúcar. Sob a força centrífuga, o melaço sai através das perfurações e dirige-se às caixas dos mestres. Os cristais são de açúcar demerara, de boa qualidade, e o xarope é reciclado para mais cristalização. O líquido residual, depois da reciclagem, é conhecido como melaço. Então, por isso que o demerara é mais caro que o cristal, né? Porque depois dele ainda surge um subproduto que vai cristalizar. Então, o valor dele é quase o dobro do cristal por conta disso. Resumindo, tudo isso que eu falei, esse tanto de nome que eu falei, né? Todos aqueles vídeos, é esse resumo aqui, gente, ó. Esse aqui que vocês têm que saber, basicamente. As etapas do processo de produção envolvem o tratamento do caldo, a evaporação, cristalização, através do cozimento do caldo e posterior formação de cristais de açúcar, pela supersaturação, a cristalização para a separação dos cristais, a secagem para a retirada da umidade e o armazenamento em sacas ou a granel. Certo? O resumo está aqui. Um fluxograma, por exemplo, sairia daqui, ó. Caldo, tratamento do caldo, evaporação do caldo, cristalização, cozimento do caldo, posterior formação de cristais de açúcar, saturação, cristalização, separações desses cristais que cristalizaram, secar, retirar a umidade e armazenar. Ok? Resumidamente aqui fica mais fácil, né? Sim. Sim. Então, basicamente, você tem que saber aqui. Porque como de você blended, a prova não vai vir pronta. Da outra turma que vai vir pronta. Da outra vai não, e tudo aí numa coisa para a cabeça. Mas como a prova vocês vai ser, não vai ser tão, né? Mesmo porque a gente não precisa saber disso. Porque numa até diferenciar. E por que o demerara é mais caro que o cristal? Por que o mascar é mais caro que o cristal? Tudo é por conta do processamento, né? Que vai utilizar a maior quantidade de cana para produzir o demerara, por isso que é mais caro. Ok? Então, vamos lá. Vamos pensar. Assimile. O
açúcar refinado, produzido industrialmente, é uma das substâncias mais puras que se conhece. Aproximadamente 99,96% de sacarose. Isto se deve principalmente ao desenvolvimento e aperfeiçoamento dos processos de extração e refinamento. No Brasil, o açúcar é obtido principalmente por seu alto teor de sacarose. Para a avaliação da qualidade do açúcar, é necessário analisar os parâmetros físico-químicos, microbiológicos, microscópicos e sensoriais. É importante destacar que a não conformidade a estes parâmetros representam riscos para a saúde dos consumidores. Então, para que esse açúcar vá para o mercado, ele tem que ter a autorização do MAPA, né, do Ministério da Agricultura, porque tem que ter sido feita toda essa análise físico-química, microbiológica, microscópica e sensorial. Principalmente porque talvez não foi higienizado, foi filtrado direito, colocou uma quantidade de caldas, tudo isso é analisado. Não é simplesmente resolver fazer açúcar e comercializar, não. Tem todo um processo para receber o selo, para conseguir comercializar. Ok? Ok. Perguntas, gente? Não. Não. Então, a cauda, né, segue para a produção de diversos tipos de produtos. Não é só o que a gente conhece, originado a cristal, açúcar demerara, açúcar branco, açúcar mascavo, açúcar orgânico, açúcar refinado amorfo, açúcar VHP, açúcar de confeiteiro, açúcar light e açúcar colorido, né? Então, assim, o mais utilizado, né, por uma maior parte da população é o açúcar cristal, né? Açúcar cristal aqui, ó, o penúltimo aqui dessa fileira. Porém, alguns acreditam que o demerara é melhor, mas em questão de calorias é a mesma coisa. Porém, o demerara contém maior quantidade de nutrientes, por ele não ter sido tão processado quanto o cristal. E agora, algumas pessoas também utilizam mascavo, mas não tem um sabor muito agradável. Lembra um pouco rapadura, mas ele não adoça o suficiente e ele é escuro. Então, por exemplo, se for um suco de limão, um suco de abacaxi, um leite, um líquido claro, se você acrescentar o mascavo, ele vai modificar sensorialmente ali, né, aquele líquido, porque ele vai escurecer. Então, também fica meio estranho a aparência ali sensorialmente. E o sabor também não é igual. E também hoje está sendo bastante utilizado o açúcar light. Vocês já compraram aquele açúcar light da União? Alguém já fez uso dele? É um açúcar refinado light. Alguém já viu? Alguém? Não. Não? Ninguém nunca nem viu? Eu já, Não. forno e fogão, por exemplo, eu já usei. Forno e fogão? É tal qual? Aí é adoçante. É. Ah, é. Não, É o magro, então. Aqui é o magro. Aqui é o açúcar light. Ali no Casa Grande, ele fica ali na área dos pães. Não tem os pães de forma? Aí do outro lado, assim, do lado esquerdo, que fica as coisas light. Que tem as sementes, linhaça, aveia, aqueles negócios lá, geleia diet, leite condensado diet. Aí naquela parte ali tem o açúcar light, no Casa Grande. No Rondelli, do lado do Monte Castelo, é lá no fundo, lá depois das carnes, que tem também uma seção desses produtos fit light. E é só nos dois que eu já vi, viu? Acho que eu nunca vi em outro lugar, não. Casa Grande, no Casa Grande e no Rondelli, Monte Castelo, só que eu já vi. Nos outros eu nunca observei, para falar a verdade. Assim, ele tem um pouco menos de caloria, mas é aquela questão, continua sendo açúcar. Então, é melhor você orientar seu paciente
a não utilizar nenhum tipo de açúcar, nenhum tipo de adoçante e ir acostumando o paladar ao sabor natural dos alimentos, do que orientar a utilizar ou adoçante ou açúcar light. Né? E tudo tem que ser naquele processo lento, né? Eu trabalho formiguinha, um dia de cada vez, vai diminuindo a quantidade. Se na compra do mês da casa, compra um pacote de 5 quilos, começa a comprar 4 de 1 quilo agora. Aí no outro mês, e aí, sentiu falta do açúcar? O açúcar acabou antes do tempo, teve que comprar mais? Não, eu consegui reduzir, ótimo. Então, mês que vem você vai comprar só 3 quilos de açúcar, aí você vai conseguindo reduzir. Você pode usar isso também na questão do café. A pessoa de manhã faz uma garrafa de café e coloca 5 colheres de açúcar. Aí você vai orientar ela que a partir de agora ela vai fazer com 4 colheres e meia de açúcar. Aí depois que ela acostumar o paladar, que para ela tá docinho, ela vai colocar só 4 colheres de açúcar. E diminuindo até ela conseguir tomar o café sem açúcar. Não é simplesmente de hoje para amanhã eu te retiro o açúcar da minha alimentação. Não. Você vai ter que acostumar as papilas gustativas, né? Com aquela quantidade menor de açúcar. Até você realmente acostumar com o sabor natural. O café sem açúcar tem outro sabor. É completamente diferente do café adoçado. Assim como outras frutas, chocolates, 70%, é outro sabor, gente. O açúcar, ele rouba o sabor de tudo. Você não consegue apreciar realmente o sabor daquele suco, daquele chocolate, daquele café. Então, é um trabalho lento. Se a pessoa consumiu muito açúcar, ela vai ter que ir tirando aos poucos. Aí, daqui a 6 meses, talvez, ela realmente esteja conseguindo tomar preto sem açúcar. Mas não é do dia para a noite que ela vai parar de tomar, ela tem que ir desacostumando. E o açúcar, né, como ele é demonizado, aí o povo fala que ele vicia igual cocaína, não é isso. É porque quanto mais açúcar a gente come, mais as nossas papilas gustativas vão acostumando com aquele teor de açúcar. Aí, cada vez mais, você quer mais açúcar. Então, quando você vai retirando aos poucos, evitar consumir doce, chocolate, e diminuindo, né, no caso do café, ou do leite, ou do suco, aí você vai acostumando essas papilas com menos açúcar. E também é muito bom nesse processo aí de transição experimentar alimentos amargos, alimentos azedos, limão, frutas mais azedas, alguns mais amargos, que aí você vai mudando também a sensibilidade ali das papilas, que vai ajudar também, porque quando você come um negócio muito azedo ou amargo, aí uma coisa com pouco açúcar que você comer para você já ficar muito doce. Então, essa é a intenção também, de ir brincando com sabores, numa mesma refeição, para colocar cada vez menos açúcar, até que não mais nada. Fácil? Não. É muito difícil. A pessoa tem que querer. Eu falo que a questão da obesidade ou a questão de hábito é igual o alcoólico que vai no AA. A pessoa tem que querer ir no AA. Não adianta a família obrigar a ir levar. Ele não vai querer. É só no dia que a pessoa resolve parar, o vídeo vai funcionar. E isso funciona para qualquer vida, seja de doce, seja de Coca-Cola, seja de chocolate, tem que querer. Então, a gente vai trabalhando assim, a pessoa te procurou no consultório, ela te procurou porque ela quer, aí você vai conseguir trabalhar. Aí você vai conseguir trabalhar, você vai começar a orientar, né? Essa questão de diminuir aos pouquinhos, vai ser um longo caminho a ser corrido, porque a pessoa tem 30, 40 açúcar, então 30, 40 anos não vai ser em uma semana que ela vai mudar o hábito dela, vai ser uma mudança de hábito lenta. Então, tudo isso que você vai ter que explicar e trabalhar. A pessoa vai abandonar o açúcar e não vai querer mais, e quando consome, acha extremamente doce, acha ruim, não consegue. Porque é tudo a questão do hábito, né? Que é igual a gente brinca muitas vezes. A primeira vez que todo mundo bebe cerveja, acha horrível. Não tem uma pessoa nesse mundo que tomou cerveja pela primeira vez que achou gostoso. Porque a cerveja, ela é amarga. Aí, o que acontece? A cerveja tem o álcool, geralmente é o adolescente que começa a beber cerveja, ele quer ser aceito ali naquele grupo, né, naquela turma. Então, ele começa a beber pela conveniência, porque gostoso não é. Aí, o que acontece? As papilas gustativas vão acostumando com o sabor amargo da cerveja, tanto que depende de marca, depende do malte não é variando o sabor, tem umas que são mais amargas que outras, e pela questão, né, da onda ali, de ficar bêbado e tal. Então,
diferente, gostar de cerveja. Aceito festas nas turmas no geral, porque é adolescente. Aí o açúcar é a mesma coisa. É conveniente adoçar tudo, porque é gostoso. Mas quando você começa a retirar e ver os benefícios, e ver que para você, para sua saúde, vai ser muito melhor você retirar, quando você entende isso, você começa a trabalhar na mente do seu paciente, né? Ajudá-lo a pensar dessa forma, que é difícil, não vai ser do dia para a noite, vai ser lentamente, tirando aos poucos, meia colher, uma colher, até conseguir tirar completamente, que aquilo só vai trazer isso para ele. Aí ele vai conseguir, daqui 1 ano, 2 anos, eliminar completamente da vida dele. Mas não se frustrem, porque não vai ser do dia para a noite. Ela tem que querer, ela tem que tentar recaída, vai ter dia que ela vai atacar um leite condensado, um pó de sorvete, mas ela vai habituando, ela vai acostumando. Até que no dia que ela der vontade, que ela pensar no chocolate que ela comer, ela vai largar, que ela vai dar uma mordida e vai achar extremamente doce e vai achar ruim. Porque ela já acostumou o paladar dela, por exemplo, com cacau, um chocolate de 70% de cacau, ou com aquele chocolate puro, né, que não é Nescau, é aquele chocolate, por exemplo, do Padre da caixinha. É outro sabor, gente. Quando você faz um bolo com aquele chocolate, ou até mesmo um brigadeiro com leite condensado com aquele chocolate, é outro sabor. Porque ele tem muita quantidade de cacau. Fica predominante o sabor do cacau. Então, vai trabalhando aos poucos, entendeu? Mas uma hora, quem quer, consegue. Só que, geralmente, as pessoas são acomodadas, tá acostumada com o docinho que é gostoso e nem querem, né? Mas aí a depender da patologia, né? Depender qual é o objetivo do seu paciente, você vai orientar que a melhor opção é essa. Mesmo existindo esse tanto de açúcar no mundo, ela não é legal. É bom que ele consiga se retirar da alimentação. É muito difícil, mas para quem consegue, tá de parabéns. E quem consegue não volta, viu? Que não consegue acostumar de novo com aquele doce. Ok, gente? Perguntas? Ok. Alguém aí parou já de usar açúcar na vida? Eu não. Já tentei, mas não consegui, não. Já tentou? Pois é, mas é por isso. Não adianta eliminar de vez. Tem que ser aos pouquinhos. Por exemplo, você compra chocolate normal. Aí começa a comprar aqueles da Cacau Show que tem um pouco a mais de cacau. Até você acostumar o paladar com 70%. Não é de uma vez passar por 70%. Tem uma transição. Agora, se Cacau Show geralmente fica ali na... Hã? agora, Oi? chocolate assim, eu como normal, pode vir 70%, que eu não acho diferente, não, eu gosto. Agora, tirar o Pois é. açúcar de tudo. Não, então, mas aí tudo é uma questão de mudança lenta. Por exemplo, você já gosta de chocolate 70%, já é um grande passo, né? Porque tem pessoas que não conseguem comer, porque ele é destringente, ele pega na boca, tipo caqui, né? O cacau 70%, o chocolate 70%. Aí tem que começar a transição, acostumando seu paladar. E assim vai ser acostumando o paladar para tudo. Refrigerante, na verdade, não era nem para consumir, né? Suco piorou. A gente tem que comer a fruta, não tomar o suco. Fruta é para comer, para consumir a fibra. Suco não mata sede, mata sede é água. Então você tem que orientar o quê? Tá com sede, toma água. Você que ainda vai servir como sobremesa. Ainda vai te dar uma ansiedade ainda. Então, aí sobra o quê? O café. Tá. Vai acostumando a tirar aos pouquinhos de meia colher até conseguir retirar tudo. Que é um trabalho lento, 6 meses, 8 meses, 1 ano, vai depender da quantidade que a pessoa consumia. Mas uma hora dá certo, né? Mas a pessoa tem que querer. Agora, por exemplo, tem pessoas que chegam no consultório, gente, que falam assim, o único açúcar que eu consumo é o café da manhã, que eu coloco um pouquinho de açúcar no café, só. Eu não tomo suco, eu não tomo refrigerante. Aí essas pessoas que consomem muito pouco açúcar, não tem porquê você falar, não, o que está atrapalhando o seu emagrecimento é esse café. Não. Tem que ser racional também. Uma colherzinha só de açúcar não está atrapalhando o emagrecimento. Aí tem que ver qual é o outro problema aí, o que ele está consumindo de errado. Agora já tem pessoas que falam assim, eu faço uma garrafa de café de manhã, eu sou dona de casa, eu passo a manhã em casa, no caso, fazendo almoço, e eu tomo essa garrafa de café só amanhã. Aí à tarde eu faço outra. Pergunta assim, essa garrafa de café você coloca quantas colheres de açúcar? 5. Ou seja, a pessoa está consumindo mais de 100 gramas de açúcar por dia. Aí a pessoa que você vai diminuindo até acostumar a não tomar mais o açúcar. Por quê? Ela não vai largar o café. Porque a cafeína é vício.
Então, é mais fácil ela ir diminuindo a quantidade de açúcar do que ela abandonar o café. Aí é a hora que a gente tem que ser inteligente, que é igual a questão do refrigerante. A pessoa é viciada em refrigerante. Aí você vai perguntar, você toma o quê? 2 litros de Coca-Cola? Então, começa a comprar só 1 litro. Aí depois que ela acostuma com só 1 litro, agora começa a comprar só uma latinha. Aí depois que ela acostuma com a latinha, agora compra aquela latinha menor. Aí depois que ela acostuma com a latinha menor, aí você passa para o suco natural. Aí depois você tira o suco natural e fica só com a água. Só que, gente, é sempre um processo lento, é um tratamento, né? Não tem como do dia para a noite você falou, não pode tomar refrigerante, tá proibido, não pode tomar suco, tá proibido, ele não vai voltar em você mais. Simples assim, né? Porque as pessoas querem milagre, geralmente, e elas querem ouvir, né, o que elas querem ouvir. Então, o nutricionista que fala a verdade ali na lata, muitas vezes eles não voltam mais. Então, você tem que ir trabalhando ali lentamente, né, e entrando mesmo ali na mente daquele paciente e mudando os hábitos lentamente, também para não gerar uma compulsão alimentar. Porque uma pessoa que consome muito um alimento, se você retirar, ela vai conseguir ali 1 semana, 10 dias, mas depois ela vai ter uma compulsão. Aí é pior ainda, aí vai ser trabalho perdido. Então, é melhor sempre se orientar ali a diminuir a quantidade. Mas eu estou mudando o foco da aula, que não tem nada a ver isso com a nossa aula, né? Pergunta, gente? Não, Professora, Não. Só um comentário, professor. Eu achei muito interessante isso que você falou. Eu acho que para a gente, como nutricionista, é interessante ouvir esse tipo de coisa, porque são coisas que a gente vai passar, né? Querendo ou não. As Sim, suas muito, mas não experiências. é essa matéria, né? Lá para frente vocês vão ter essa matéria. ô professora, Provavelmente é na aula de obesidade. ô, professora, agora você estava sempre falando com a gente sobre o miojo, né? Aí eu, de teimosa, terça-feira, dei de comer um miojo com salsichinha. Quando foi no outro dia de manhã cedo, eu amanheci passando muito sono, eu mal aguentei trabalhar. E hoje eu tive Não que fez pedir para mim não trabalhar porque eu não tava aguentando de jeito nenhum. Eu passei muito mal. Eu tô aqui sobre medicamento porque eu tive que ir na farmácia. Fui, conversei com o farmacêutico e ele me explicou que realmente o miojo poderia ter me feito mal junto com a linguicinha. E eu falei, gente, realmente a professora estava certa. Não digere, né? É praticamente um plástico. Demora a digerir. Porque é fritura, ele é Gente, é frito. muito Por isso que ele ruim. fica tanto. É muito É ruim. muita gordura. Demora demais a digestão. Não sei nem porque que ainda existe no mercado, viu? É o tal do refrigerante e o tal do miojo, que nem deveria existir. E a salsicha. A salsicha, eu admito que ontem eu fiz cachorro quente que eu tava com vontade, viu? A salsicha, assim, é uma coisa que eu como de vez em quando. Mas tem dia que dá uma vontade de comer cachorro quente que é impressionante. Mas não é uma coisa que faz parte que eu compro sempre, mas de vez em quando dá vontade. Agora, miojo eu nunca tenho vontade. Misericórdia. Nem Isso foi a vontade que sopa eu matou. gosto. Porque eu vejo sopa, eu lembro. Mas é bom que agora você aprendeu, não vai comer mais. Né? É só assim mesmo. Então, nenhuma pergunta sobre açúcar? Gente? Zerli, quer falar alguma coisa, Zerli? Hã? Carol, é que a minha conexão Oi. tinha caído, né? Eu tenho umas perguntas para fazer, mas eu não quero nem fazer porque vai atrapalhar a aula. Como que é? Não entendi, tá falhando. A minha conexão está caindo constante. Eu perdi praticamente a aula quase que toda. Eu queria saber sobre esse açúcar light. Açúcar light? Isso. Então, ele é E basicamente... as pessoas na dieta usam muito. Ele tem um sabor muito pronunciado, igual adoçante. Ele tem menos caloria. Se não me engano, é metade da caloria do açúcar normal, né?
Aí seria 2 calorias por grama. Mas, igual eu falei, dependendo, não compensa. É melhor você orientar o paciente a ir retirando aos poucos e a não consumir nenhum açúcar do que ficar com light. Porque ele não deixa de E ser a açúcar. diferença desse light pro diet para uma pessoa diabética? Qual é o Não, viável para o consumir? diabético. Não, para Tá diabético caindo não toda hora. consumir nenhum tipo de açúcar, tem que ser diet. O diabético tem que ser diet, não pode ser light. Porque light, Diet, né? ele tem uma redução. Light é redução de alguma coisa. Ou redução de sódio, ou redução de gordura, ou redução de açúcar. Agora, o diet, o alimento dietético, ele foi retirado. Quando fala um leite condensado dietético, é um leite condensado sem açúcar. Um chocolate dietético é um chocolate sem açúcar. Agora, se for um chocolate light, um requeijão light, ele vai ter uma diminuição aí da gordura ou do sódio. Mas ele não foi excluído, ele só foi reduzido. Só o diet que é excluído. Então, diabético só pode consumir o diet. Certo. De todos esses E açúcares após, deu roda. aí, é preferível não consumir nenhum, claro. Mas o mais saudável dessa opção aí, qual seria? Mascavo. O mascável, né? Nem o orgânico não entraria? Não, o orgânico, a diferença é que ele não tem agrotóxico. Certo. Mas É só, por enquanto. nutrientes é a mesma coisa do cristal. Ele só não tem agrotóxico. Certo, outra coisa. Esse açúcar demerara e o mascavo, é muita diferença? O demerara é praticamente o cristal, só que ele é mais escuro. E ele tem mais nutrientes que o cristal. Agora, o demerara tem um índice glicêmico mais baixo, e adoça menos. Menos durante, por exemplo, a transição, pode ser utilizado também o mascavo. Porque ele é menos doce. Só que ele tem uma cor escura, que ele acaba modificando a cor do alimento, por ele ser muito escuro. O mascavo. É porque eu uso mais esse demerara do que o mascavo, porque o mascavo eu acho que tem um sabor muito acentuado. O mascavo parece rapadura, né? É um sabor bem marcante. Mas é só isso, por enquanto. Ok. Mais perguntas, gente? Perguntas? Não? Então, vamos fazer um exercíciozinho aí agora. Ó. Pesquisar. Elaborar o fluxograma com as etapas de produção da rapadura e do açúcar mascavo. Aqui vocês acham rapidinho na internet. Porque vocês vão entender a diferença entre rapadura e açúcar mascavo, justamente porque o sabor é parecido, mas o poder de adoçar da rapadura é muito maior que o açúcar mascavo. Aí, durante o fluxograma, vocês vão entender onde que é a diferença aí na produção. Tá bom? São 8h30, nós temos 1 hora de aula. Então, vocês têm uma hora para fazer. Pode mandar no WhatsApp. No grupo do WhatsApp. Tá bom? Perguntas, gente? Não. Podemos encerrar, então? Sim. A aula encerra aqui? Aí 1 hora.